Olá pessoal, aqui é Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar uma crônica que eu escrevi para o jornal Esporte em Ação, chamado O Cine Veneza, o Cine Capri e o Canal 100, o futebol e a arte nos cinemas de Araraquara. Na Rua 3, em Araraquara, entre as avenidas Espanha e Duque de Caxias, ficava o antigo Cine Veneza. O Cine Veneza representava muita coisa para o jovem da época. Aliás, não apenas o Veneza, mas também o Cine Capri, que ficava a 2 quadras de distância. Isso porque ambos os cinemas eram sinônimos de diversão e com baixo custo atraía demais o público. Os cinemas apresentavam os seus cartazes, já na época muito bem construídos e simples, apresentavam os filmes à disposição e os horários das sessões. Ambos eram grandes e os tapetes vermelhos apresentavam um charme de época. As poltronas confortáveis e as telas gigantes e imponentes faziam a diferença. Logo na entrada, as bombonières se faziam presentes e vendiam balas de leite kids, balas soft, drops e chocolates em um pequeno balcão com vidros. Não existia nada de pipoca e refrigerante. Era a felicidade que existia naquele momento. Os filmes passavam em rolo. Era comum às vezes ouvi-lo nessa missão. A figura do lanterninha sempre era um problema para os mais assanhados. Quando começava o rala e rola, lá vinha ele com a sua luz impertinente e justificada, cortando o barato da moçada. Era gostoso frequentá-los e depois dar uma passada na livraria Vamos Ler, que ficava ao lado do Cine Veneza. Dar uma folhada nas revistas da semana era certeiro, afinal, elas eram caras para assinar e ficar sabendo das últimas notícias era fundamental. Quando as cortinas se abriam, logo de cara o canal 100 de Carlos Niemeyer pintava na telona, tendo como pano de fundo a música Na Cadência do Samba, de Luiz Bandeira, na voz de Valdir Calmon. O canal 100 mostrava a sutileza dos movimentos dos jogadores de futebol, geralmente do Flamengo e do Vasco. O Zico, com aparência serena, e Roberto Dinamite apreensivo, eram presenças constantes sobre o barulho ensurdecedor das torcidas no Maracanã. Os Geraldinos, tensos com os rádios de pilha no ouvido, protagonizavam cenas que ficaram para a história e construíram a saudade de um estádio que já não existe mais. O canal 100 era dramático, com suas câmeras lentas, aproximava atacantes e goleiros em hora de definição do lance. Os gestos dos juízes aplicando gritos aos jogadores ecoavam nas salas de cinema. A decepção da perda do gol, a alegria de uma defesa retratada de forma clara e objetiva pelas suas lentes, encantava a todos, numa época em que futebol representava a arte. Os jogadores eram os Chaplins em tempos que o artista da bola se assemelhava a Van Damme, a Stallone ou mesmo a Edson Arantes do Nascimento, e talvez por isso desfilavam seus talentos nas telas dos cinemas. Pessoal, essa foi mais uma contribuição do Caderno de Resenha. Se gostou, dá um like e se inscreva no canal. Até a próxima.